e nós estamos aqui com o nosso podcast de 2026, com convidados muito especiais, o nosso querido Paulo Giovanni, a nossa querida mãe Ana Luana. Nós vamos falar hoje um pouquinho mais sobre o tema da nossa reunião de pais do segundo bimestre, que foi esse mundo acelerado e essa falha nossa em conseguir gerir bem o nosso tempo. Nela, Ana Luana, como é que funciona para você isso de gerir a vida de empresária e mãe e esposa, né? É muita coisa num mundo como o nosso de hoje. Realmente. Primeiro eu quero agradecer esse convite, Bárbara. É um prazer estar aqui nessa mesa com vocês, né? Que a gente possa contribuir com essas mães, com os pais que estão aí nos ouvindo. E para mim, na verdade, é ainda um grande desafio, né? Porque nós estamos constantemente neste mundo que está frenético, com muitas informações, muitas coisas acontecendo. Mas para mim, a coisa assim mais importante que aconteceu foi entender que gerir o tempo é diferente de gerir a nossa agenda. E sim gerir o que é realmente importante. Então, trabalhar essa importância, entender o que realmente é importante foi o primeiro passo. Ótimo. E exatamente, né, Paulo? O que é prioridade, o que é importante, precisa vir em primeiro lugar. Bem, assim que funciona. O grande desafio nosso, né? Obrigado por estar junto. Eu fico muito feliz de poder estar com pessoas sensacionais. Né? E estar nesse ambiente em que a gente vê que, por ação maravilhosa desse Deus que habita em nós, Ele quer que haja a partir daqui um transbordo. E quando a gente fala de prioridades, de tudo aquilo, a gente vê hoje uma dificuldade muito grande nesse processo. Pessoas mal resolvidas, famílias desconcertadas, como a Ana Luana disse, um mundo extremamente frenético, mas para acalmar o coração de cada um de nós que aqui estamos, de cada um aqui vai poder ouvir isso em um outro momento, existe uma força vital em nós que nos move para o bem e que quer nos organizar de maneira interior e exterior. Talvez a gente fica louco, essa loucura desses dias nossos, a gente preocupa muito com o prioritário lá fora. O que é prioritário aqui de fora? Eu tenho que fazer isso e isso primeiro. Esquecemos que existe o prioritário do prioritário, que é essa ordem interior, né? Precisamos cuidar um pouquinho mais de nós. E essa é a palavra, né, Paulo? Ordem. Eu acho que tudo parte disso, da gente conseguir se organizar, da gente conseguir colocar cada coisa no seu lugar, para que a gente consiga gerir bem o nosso tempo. Isso. Acho que isso é determinante para isso, né? Então, alguns princípios que eu acredito que a gente acabou extrapolando ao longo do tempo, que são muito importantes e a gente precisa resgatar, que é o princípio do descanso, né? Porque o mundo foi criado assim e Deus deixou muito claro o exemplo para nós. Ele criou o mundo em 6 dias e no 7º dia ele descansou. E parece que, da forma como a gente vive hoje, a gente vive atropelando o descanso. Não tem mais tempo de descanso, o celular tomou isso muito de nós. E a gente já começa uma semana cansado, né? Descumprindo um princípio, né, que Deus trouxe para nós. Como funciona isso para você, Luana? Para mim foi bem forte entender que o meu lugar, que o meu valor não estava no meu trabalho, que o meu valor não estava no que eu entregava para as pessoas no trabalho. Então, assim, foi uma grande caminhada, né, assim, para ter essa consciência, mas isso me deu uma paz tão grande, Bárbara, tão grande, quando eu descobri que o meu valor não estava no trabalho e que estava, primeiro, no Senhor. Ele me fez para quê aqui? O que Ele quer de mim aqui? Né? Eu sei que, hoje eu entendo que Ele quer me usar em várias frentes, né? Inclusive no meu trabalho. O trabalho é um lugar muito importante. Então, eu não estou querendo romantizar aqui que a gente não deve trabalhar e deve ficar só em casa cuidando dos filhos. Mas, para mim, foi muito importante entender que os meus filhos, a minha casa, a minha família, é o meu primeiro ministério. Isso. E que o trabalho, ele cumpre um propósito, né? Quando o trabalho é só um ganha-pão, ele consome tudo da nossa vida. Mas quando a gente entende que nós estamos ali exercendo um ministério, né, Paulo? A gente entende que eu posso incluir a minha família no meu trabalho. Isso faz o trabalho ser mais leve, isso faz o dia a dia ser mais leve. E aí as conversas da mesa são mais leves, porque eu compartilho sobre o que acontece no meu trabalho. E como eu amo o meu trabalho e entendo o propósito daquilo, eu trago boas referências para os meus filhos à mesa.
eu trago bons exemplos de como eu lido com problemas imprevistos, não é verdade? Eu acho que a forma como a gente enxerga o trabalho faz toda a diferença para isso. E o autoconhecimento ajuda muito nisso, né? Que demais da é a conta. gente se conhecer, né? Bem assim, 50% do nosso tempo acordado a gente passa no trabalho. É Né? verdade. Bem assim que funciona. Então a gente sabe que o trabalho ele foi santificado, né? Quando o filho do carpinteiro, né, se apresenta e mostra através do trabalho, de estar em família, do labor em família, ele gera essa pertença, o trabalho como algo que é constitutivo mesmo da família, e faz também do trabalho um lugar da experiência com o próprio Deus. Então é necessário que a gente entenda aí que é importante o trabalho, só porque o trabalho ele precisa ser o fim de um processo interior. É bem assim que funciona. Eu trabalho muito com isso, sabe, Bárbara? Porque hoje o materialismo, o consumismo, ele exige de nós metas fora de nós. Sim. Metas fora de nós. E a gente foca muito lá e esquece cá. Esses dias eu trabalhava com os, né, se me permite falar, eu trabalhava com o pessoal da Sociedade São Vicente de Paulo, e eles têm um temário anual. Né? Sempre tem um tema que se trabalha para que haja o desenvolvimento. E o temário desse ano de 2026 é cuidar para servir. Olha. Então é hora a gente voltar a entender, gente, eu preciso estar muito bem, Luana, para que o meu trabalho possa ser a expressão daquele bem que eu estou vivendo. Sim. Porque se não for nessa dinâmica, nessa lógica, nós seremos algo tóxico no trabalho e tornaremos o ambiente de trabalho, onde nós passamos mais da metade do nosso tempo acordado, um ambiente extremamente tóxico. Disso que você está falando, Paulo, eu vejo que um princípio muito importante que a gente precisa ter em mente é saber colocar limites, saber falar não. Esse último ano, muitas pessoas, né, assim, que convivem comigo falaram: Bárbara, como que você dá conta de lidar com tanta coisa, gerenciar tanta coisa, casa, menino? E eu faço muita questão, né, de estar presente para os meninos, assim como vejo que a Ana faz, de acompanhar eles no processo daquilo que eu vejo que é importante. E eu parei para pensar, porque, né, eu nunca tinha feito isso de forma consciente, mas eu acredito que os nãos que a gente fala são mais importantes do que os sims. Porque se você for pegando tudo e aceitando tudo, e você se esgota, você não pensa na sua saúde. Né? Eu tenho algo muito claro no meu coração. O princípio do descanso, ele é fundamental na minha vida. Se eu perceber que eu estou passando do meu limite, eu paro mesmo. A depressão pós-parto me deixou essa lição para sempre. Se eu não estiver bem, nada à minha volta vai estar bem. Então, em primeiro lugar, eu preciso cuidar da minha saúde espiritual, da minha saúde emocional. Eu preciso estar bem, né? Minha saúde física, isso é prioridade. Porque como é que eu vou cuidar dos outros se eu não estiver cuidando de mim, né? Então, eu acredito que esse saber falar não para todas as oportunidades, para todos os pedidos de reunião, para todos... São muitas coisas que nos aparecem, né? Se você for tentar acudir tudo, você precisa entender o que é, né? Organizar o que é prioridade. Então, tem semanas que eu não consigo acompanhar meus filhos tão de perto no dever. E eu não me culpo por isso. Eu acho que esse é o ponto-chave de tudo. É a gente saber qual é o meu limite, até onde eu consigo ir. Né? Quando eu consigo acompanhá-los, ótimo, isso enche o meu coração de alegria. Mas tem vezes que eu não consigo. Como às vezes eu deixo a peteca cair aqui na escola. E não consigo acompanhar tão bem o que poderia, porque o meu foco está lá na minha família. Então, a gente precisa, na minha visão, nós, principalmente nós mães, parar de se culpar um pouco, porque a gente desespera demais, né? Ah, eu não consegui, o menino chegou na escola sem dever, ou chegou atrasado, tá tudo bem. É mais importante a lição que eu vou passar para o meu filho, sobre como eu lidei com aquela situação de ter chegado atrasado, de não ter conseguido cumprir com o que era devido, do que o cumprir de fato, não é verdade? Há lição em todas as coisas que a gente vive. E quando a gente entende que a nossa vida em casa, no trabalho, é um grande ministério de Deus, é uma grande missão de Deus na Terra, muda tudo. Porque tudo é uma oportunidade para a gente ser luz na vida dos filhos, para a gente ser luz na vida de quem convive conosco. Não é verdade?
E tem um ponto que me tocou muito, essa questão do aprender a falar não. Era uma coisa que eu tinha uma dificuldade enorme, talvez essas pessoas também tenham essa dificuldade. E eu achava que eu não tinha, tá? Eu achava que eu era ótima para falar não. E eu comecei a me policiar, eu fiz um trabalho mesmo, eu comecei a me policiar no dia a dia. Isso é um exercício que a gente pode fazer. E hoje, qualquer mensagem que eu recebo, se vai depender mais do meu tempo, eu não respondo ela na hora. Não. Eu prefiro pensar um pouco. Um exemplo simples, você me mandou uma mensagem sobre a gente marcar aqui esse momento, esse podcast. Eu poderia ter respondido na hora, posso tal dia, tal hora. Falei assim, não, espera um pouquinho, eu vou olhar. Gente, dá um tempo, pensa, olha a sua agenda, vê onde que cabe ali, né? Não saia dizendo sim só para ser aceito ou para fazer parte de algo. Importantíssimo. Você pode dar esse sim, mas você consegue fazer isso de uma forma mais consciente, de forma mais intencional, se você para, reflete e não age só pela emoção. E tá tudo bem se você falar não, né, Ana? Às vezes Exatamente. tá muito difícil, tá muito corrido, isso não é prioridade, né? A gente precisa enxergar isso com clareza, com honestidade para nós mesmos, né, Paulo? O não, ele precisa constar no nosso vocabulário. E como a gente vê uma construção familiar alicerçada num amor terceirizado, como isso? Não, porque eu quero dar isso, 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 para compensar isso, aquilo e aquilo outro. E aí parece que o não, ele não cabe num relacionamento onde a gente precisa estar pagando toda hora pelo amor. Então, quando a gente entende que o amor ele é algo que envolve a nossa família e o não é sim uma expressão do amor, a correção, fala para nós o escritor sagrado de Provérbios, lá no capítulo 6, que é bem isso, a correção, né, ela é caminho para a vida. A correção, ela orienta o nosso norte, né? Então, é necessário, o não precisa existir, ele tem que constar no nosso vocabulário e ele não tem que nos doer como está doendo. A gente fala isso porque tem muita mamãe que chega na orientação, nossa, Paulo, mas eu deixei de fazer isso, aquilo outro, isso me fez um mal muito grande. O não vai doer de vez em quando mesmo. E tem que doer, né? E isso é muito claro na Bíblia. Quando Deus estabelece aquilo que é pecado, quando a gente né, não tem maturidade espiritual, a gente acha que Deus está querendo cortar a diversão. Tudo que é legal, Deus quer cortar da nossa vida. Não é verdade? Mas principalmente quando você vira mãe e pai, você entende que ele falou, não, isso aqui é pecado porque isso vai trazer destruição lá na frente. Ele enxerga como um pai, né? Porque a gente, quando a gente é jovem, tudo a gente acha que, meu pai, nossa, mas ele não me entende, né? Essa é a visão do nosso coração. E quando você passa a ser mãe ou pai, você entende o porquê que seu pai falou. Hoje eu sou tão grata por ter tido um pai firme, bravo, que não me deixava fazer muitas coisas. E eu entendo o cuidado do meu pai, o amor do meu pai quando ele fez isso. Né? Na época, claro que eu não entendia. E tá tudo bem. A gente precisa ter essa visão como mãe hoje, de pensar, não, uma hora ele vai me entender. E ainda que ele não me entenda, eu estou fazendo o que é melhor para ele, isso não pode doer no meu coração. Eu realmente, como o Paulo comentou, eu vejo muito essa dor no coração das mães, de eu não consigo dar isso para ele, meu Deus, e isso pesa, isso dói, isso... A pessoa perde tempo e saúde emocional, se martirizando por não conseguir entregar algo para o filho. E eu acho que é muito mais sobre a mensagem que você passa, né, dando ou não dando alguma coisa, o que seu filho entende do propósito dele na vida, é muito mais importante do que o que ele tem ou não tem, recebe ou não recebe. Tem tanta criança que não teve nada. A gente menor, né, meu pai perdeu o pai, a mãe, eu tinha 5 anos. E ele, assim, demorou para ele cair em si e entender o papel dele na vida e o que seria da vida dele dali para frente. Mas a insegurança dele foi muita, então a gente não tinha as coisas. Ele tinha medo do dia de amanhã, porque agora estava tudo no colo dele, ele estava sozinho, ele tinha que dar conta. Então, a gente passou um tempo de muita restrição. Não tinha nada de nada, assim, além do básico para a gente. E eu lembro dessa época como uma época muito legal, porque a minha mãe levava a gente no supermercado e ela explicava o porquê que isso aqui não tem jeito hoje, filho. Aquilo ali eu sei que você gosta, mas não dá. Sabe? Foram ensinamentos que ficaram no meu coração. E eu acredito que no coração dela, na época, devia doer. Pensando, nossa, eu não posso dar isso para eles, né? É muito mais sobre a sua postura e o que a sua postura diz e ensina para o seu filho do que o fazer o seu filho feliz a todo tempo, né, Paulo? É assim que funciona. Eu li aquele livro A Busca de Sentido, do Viktor Frankl,
E num determinado momento lá, naquele contexto todo que ele vivia, de Segunda Guerra Mundial, de campo de concentração, aquele negócio todo, ele tem uma palavra que me tocou um monte. Ele fala assim que quem tem um porquê suporta qualquer como. Sim. Então, a gente hoje, muitas vezes, despeja nos nossos filhos, nas nossas relações, muito o como. Sim. Como uma cartilhazinha de pode e não pode, sem mostrar o porquê. E aí há esse sofrimento em viver o como. Porque a gente não sabe os porquês. Então, não existe essa comunicação entre papai, mamãe, os filhos, né, a família. E nós vamos, mais uma vez, colocar na conta do rumo acelerado que a nossa vida está tomando. O descanso foi uma coisa que foi falada aqui, né, de maneira assim, bem inspirada. É necessário parar. É necessário. O Vitor fala no livro que muitos lá no campo de concentração morriam antes de ser mortos, porque lá tinha tal dia vai levar tantos para tal lugar. Já sabia, todo mundo vai morrer, né? Mas muitas pessoas sofriam com aquilo e morriam antes de serem mortos, né? Bem assim. Então, essa loucura nossa, hoje a gente vê um esmagar do amor familiar, um sofrimento nos nãos, uma incapacidade dos porquês e dificilmente a gente vê filhos aceitarem com naturalidade, né, o como nós precisamos fazer que agora. Eu vou na prateleira do supermercado, mas agora não vamos levar isso. Porque entende, porque a nossa situação é assim, 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 e precisamos fazer isso em vista de algo melhor que Deus está preparando para nós. Então precisa ter essa conversa. É isso. E tem uma coisa que me fez lembrar aquilo que você disse, Paulo, que é a gente ser intencional com os nossos filhos e dedicar tempo para eles, para essa conversa, para essas explicações, como sua mãe, ela saiu com você, ela te levou no supermercado, foi doloroso para ela? Foi, mas ela te explicou o sentido daquilo. E muitas vezes a correria do dia a dia nos impede de tirar esse tempo. Sim. E aí eu acho que é bem importante a gente falar assim, como organizar então a minha agenda, de que forma que eu organizo a minha agenda para ter tempo para os meus filhos. Dica prática. Né? O que eu fiz? E aí eu vou trazer aqui 2 indicações de leitura que foram muito importantes para mim. Primeiro, A Experiência do Lar. Porque esse livro. eu casei, gente, com 19 anos. Então, eu não sabia cozinhar, eu não sabia lavar uma roupa, não sabia fazer nada. E minha missão era trabalhar. Eu já ia para o trabalho fora e tinha alguém para cuidar tudo em casa. Então, uma coisa para mim que foi muito importante foi ver a importância da minha casa, do meu lar, entender que eu, como mulher, sou o termômetro da minha casa. Sim. Enfim, e esse livro me ajudou muito a despertar para isso. Mas eu não quero romantizar, então eu sei que a gente precisa da parte prática também, né? Então, um livro que também me ajudou muito foi A Tríade do Tempo. Não sei se vocês conhecem. Muito bom também. Foi um livro que me ajudou muito, porque ele traz as questões do que ele te ajuda a refletir sobre o que é importante na sua vida, o que é circunstancial e o que é urgente. E hoje a gente perde muito tempo no circunstancial, que é, por exemplo, em casa, WhatsApp, Instagram, rolando ali a rede. Então, eu sei que tem muitas mães, e eu passei por isso também, que trabalhava assim o dia inteiro. Eu ainda trabalho o dia todo, mas eu consigo ter uma flexibilidade maior hoje. Mas eu acho que se eu aproveito aquele tempo que eu tenho com meu filho, que seja 1 hora por dia, de forma intencional, vale muito mais. Sim. Do que eu ficar o dia inteiro com ele, Sim. ali no meu celular, enfim. Então, acho que é bem importante Ótimo. isso. Dica prática. Quando o trabalho é o centro da nossa vida, a gente vai encaixando o que dá e tudo vira secundário, né? Então, quando a gente entende que o trabalho é uma missão de Deus, é um ministério de Deus e há propósito naquilo que a gente faz, a gente consegue viver uma vida integral. Porque eu saí do trabalho e estou em casa. Ainda que eu fale do trabalho à mesa, eu estou preocupada com a experiência que eu vou passar para os meus filhos, incluir o meu filho, o meu marido, dentro dessa conversa, participar junto, né? E aí eles vão trazer a experiência da escola, do que eles vivenciaram, e a gente vai trocar ideias juntos. Então, a gente faz uma vida inteira, né? O trabalho não é uma parte, o CNPJ e o CPF, eles são uma pessoa só. Então, eu cuido da minha saúde emocional para estar bem no trabalho, para estar bem em casa, porque eu sou uma pessoa só, né? A gente ouviu muito que precisava deixar a vida pessoal de fora quando a gente está no profissional e deixar a vida profissional de fora quando a gente está em casa. Mas nós somos um só, né? Então, eu acredito que a gente precisa partir da organização,
do que é prioridade. Então, em primeiro lugar é o descanso, né, Paula? A gente não passa por cima daquilo que a gente do que é princípio de Deus para nós. Então, eu preciso começar uma semana descansada. Como que eu faço isso? O meu domingo tem que ser em paz. O meu domingo é domingo de ir à igreja, é domingo de tempo em família, mas não um tempo em família, né, que use todo o meu dia, porque eu preciso, às vezes, cada pessoa descansa de uma forma, né? E isso é importante, o autoconhecimento. Tem gente que descansa, como eu, contemplando a natureza. Isso enche o meu tanque. E tem gente que descansa deitado, tem gente que descansa numa roda de bate-papo, né? Pessoas que são mais de pessoas, elas descansam batendo papo. A gente precisa identificar o que me descansa. E eu preciso ter o meu dia de descanso. E esse é o dia em que eu planejo a minha semana, né? E aí, o que eu penso primeiro na minha semana? Não é no meu trabalho. É como que eu vou começar o meu dia com Deus? Como que eu vou, né? O que eu vou fazer nessa semana de especial para minha família? Seja um dia na semana, né? A minha vida como casal. Como que eu vou fazer isso? Todo dia, toda semana tem que ter um dia para o casal. Senão a gente vai sendo engolido por tudo, né? E é família, sim, mas o casal precisa ter o tempo sozinho. Então, eu acredito que o planejamento precisa acontecer, tirando primeiro por base o que é mais importante. Isso aqui eu não abro mão, o resto eu vou encaixar nisso, né? Porque se a gente parte do princípio de, não, nossa, eu tenho que trabalhar a semana inteira e esses são os meus horários, eu vou encaixando, hora que dá, nunca dá, não é verdade? Nunca dá. Sabe o que tinha na minha agenda antes? Antes na minha agenda, eu abria ela, só tinha todas as minhas reuniões, que eu precisava estar lá de forma presencial. Então, não tinha o tempo de ensinar o meu filho dever, não tinha nem o meu horário de almoço, gente, porque eu já sei que horas que eu vou almoçar. E aí foi um exercício que, inclusive, minha terapeuta me indicou, que foi: lista tudo. Tudo que você tem que fazer. O que é pessoal, o que é profissional, na mesma lista. Eu faço tudo. Isso também. E foi muito bom. Mas aí um outro entendimento que eu tive depois foi: não adianta só listar. Porque senão você lista tudo e depois se frustra porque não conseguiu executar tudo que estava ali. Então, lista tudo. E agora, seleciona o que é mais importante para você, que foi o exercício que você fez. Sim. E aí você começa a organizar, Bárbara, de acordo com aquilo que é importante para você, né, Paulo? E não, porque uma coisa que acontece muito é as pessoas se espelharem, eu já fiz isso, tá? Se espelhar na rotina do outro. E não é assim. Não. Por isso que o autoconhecimento é tão importante. É verdade. Se conhecer é a fonte de tudo. Quanto mais nos conhecemos, mais nos aproximamos daquela força que gera tudo. Daquele que é capaz de, como a Bárbara diz, de encher meu tanque, de fazer essa diferença, né? Porque tudo isso nós recebemos, Bárbara, sabe? Esse transbordo dessa energia. Tem suplemento para isso, suplemento para aquilo, tá bom. Mas existe algo sensacional, porque o que anima esse corpo suplementado é uma alma. Essa alma, ânimo, o que anima esse corpo. Sem alma, seríamos um amontoado de osso, músculos e tendões, né? Mas o que anima tudo isso é um espírito tranquilo. Então, quando você fala de o meu tempo com Deus, é o tempo comigo mesmo. A gente olha para dentro de nós, né? Quando o escritor sagrado dos evangelhos fala para nós assim: entra para dentro da sua casa, para o seu quarto. Não é para você se isolar da sua família, não. Pelo amor de Deus, entendam isso. Nossa, olha para você, moço, olha para você. Uma conversa que vem de dentro para fora. Aí eu consigo me organizar. Aí é como que salta ali da nossa agenda o que realmente é importante para nós. Vai nos ajudar, vai iluminar as nossas escolhas, né? Porque nós, né, somos condenados a escolher. A gente lista aqui um monte de coisa, mas toda hora estamos escolhendo uma coisa. O tempo todo. Né? Então, essa escolha precisa ser iluminada. E o encontro com Deus, logo de manhã, no iniciar da nossa semana, no iniciar do nosso dia, ele é imprescindível para que a gente possa ser organizado, para que a gente possa ser verdadeiro com nós mesmos. É isso. Muito bom. Eu posso trazer outro ponto aqui que me fez lembrar? Eu estava refletindo um pouco sobre isso ontem. Antigamente, na minha época, né, que eu era nova, criança, os meus pais me mandavam para a igreja e os meus pais me mandavam para a escola. Hoje eu vejo que é diferente. Não basta só mandar para a igreja, não basta só mandar para a escola. Então, hoje eu me vejo como pessoa responsável por fazer essa ponte do Espírito Santo com os meus filhos, a ponte do que ele pode aprender com a escola, com o que um professor traz, o que um colega traz.
Então, naquela época, isso foi suficiente. Eu tive uma criação maravilhosa. Naquela época, foi suficiente. Lógico, eu tive os meus questionamentos e tudo mais. Faz parte, os meus filhos vão ter também. Mas hoje o mundo é diferente, é tudo muito rápido. Sim. Então, se eu posso, de forma intencional, contribuir para que o meu filho tenha mais clareza da missão dele aqui, do porquê que ele está aqui, que na verdade é Cristo, né, que é o que eu ensino para ele, que é Cristo que fez ele, que ele tem um propósito maior aqui, eu posso ser intencional em tudo, por que não? Então, todos os aprendizados que Deus tem me proporcionado, eu percebo que eles não são só para mim. Sim. Eles são para mim, mas transborda muito nos meus filhos e nas pessoas que estão à nossa volta. E sabe o que é importante de entender sobre isso, Ana? A gente acha ruim quando os filhos da gente se frustram, a gente acha ruim quando algo deixa eles infelizes, quando eles estão chorando, e tá tudo bem. A gente precisa entender que todos esses conflitos, essas frustrações, essas oportunidades que eles vivem são, né, para nós, oportunidades de orientação, né, Paulo? Que é o que a gente faz aqui na escola. Muito. Todos os conflitos, para nós, são oportunidades para mostrar para eles o propósito deles aqui, como orientar o caminho, como, né, como reagir e como agir, e o que é de fato importante nesse processo. E a gente falha muito nisso, porque a gente quer os filhos felizes o tempo inteiro, e a gente se perde nisso, né? Então, é só uma pinceladinha para deixar um gostinho. E vamos ter mais tempos juntos, mais temas sendo tratados juntos. E muito obrigada, Ana. Muito obrigada, Paulo. Foi um prazer estar aqui com vocês. Um prazer. Amém. Deus os abençoe e lhes guarde. Amém. Amém.